O primeiro filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco estreia em 27 de abril no Brasil e 28 de abril no Japão. O público japonês, berço da obra original, que estava preocupado com a nova adaptação de Saint Seiya, só tem registrado elogios e relatos que sentiram a emoção e a essência original na produção de Hollywood, quando assistiram na pré-estreia no Japão, agradando aos fãs e também a quem nunca leu ou assistiu a obra clássica. Seus comentários falam de arrepios, superar expectativas, vontade de aplaudir o tempo todo, e captaram o amor pelo original, cenas de ação impecáveis graças à maestria de Andy Shen do filme Shang-Chi, A Lenda dos 10 Anéis. Chamam também de uma verdadeira obra-prima que passa impressões diferentes ao ver dublado e legendado, e que satisfaz aos fãs do mangá original e do anime clássico. Foi visto também em vários comentários o desejo pela continuação nos cinemas. Confira agora a verdade sobre o filme, que não é baseado na série exibida na Netflix, e veja a participação histórica em carne e osso do mestre Masami Kurumada. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Os Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya o Começo não é baseado na adaptação da Netflix. Já está incorreto afirmar que a Netflix criou a série 3D, quando na verdade ela apenas distribuiu com exclusividade somente a primeira temporada criada pela Toei Animation, que já se encontra na terceira, prevista para ser lançada ainda em 2023 na Crunchyroll. Essa revelação foi feita pela gerente de produção da Toei Animation, Sakura Kayama, em entrevista exclusiva ao canal peruano GeekQ, que traduzi em primeira mão na íntegra, clica no card, já que antes disso muitos imaginavam que a Netflix tinha algum envolvimento na produção. Além disso, a partir da segunda temporada em diante, está sendo disponibilizada somente na Crunchyroll, conforme revelado pelo presidente da Toei Animation, Kozo Morishita. Em 2016, o projeto do filme começou a ser desenvolvido juntamente com o da série 3D. Eles foram baseados na obra clássica. Tanto na série 3D como no live action, temos Graad, ou Gurad, que é a personificação da Fundação Graad, presente na obra clássica, que representa o poder humano tecnológico. Ou seja, não é teoria e sim um fato que Vander Graad foi baseado na Fundação Graad, se criando um contexto para a origem do nome da grande fundação, pois Graad no filme é a ex-esposa de Mitsumasa Kido, e ambos criaram Saori como se fosse sua filha. Além disso, em japonês, o nome da vilã se escreve da mesma forma que o da fundação. A tradução para o português do Brasil foi feita de diversas formas, desde os anos 90 na série clássica, como Fundação Grado, Galar e Graad. Já o nome do personagem, apesar de ser o mesmo, foi padronizado desde a primeira temporada da série 3D como Gurad, e se aproxima mais da pronúncia japonesa, Gurado, Fundação Graad, Gurado Zaidan, Vander Graad, Benda Gurado. Outro fato interessante é que a aparência do vilão na série 3D foi inspirada no líder dos Cavaleiros Negros da série clássica, Jango, já que na adaptação da história é Graad que comanda os Cavaleiros Negros. Todos os filmes dos Cavaleiros sempre tiveram inimigos que não existiam na obra clássica, como Vander Graad, mas a diferença é que essa nova vilã tem essa conexão com o original. Portanto, o filme live action de fato não é baseado na série 3D, mas sim na obra original de Masami Kurumada dos anos 80. Assista e confira se a essência original está presente no filme. A pré-estreia no Japão ocorreu em Tóquio no dia 11 de abril e contou com a exposição das armaduras originais de Pegasus e Fênix e a vestimenta de Athena, que foram realmente usadas pelo elenco durante as filmagens. E foi após essa apresentação que os fãs japoneses passaram a deixar as redes sociais repletas de comentários positivos sobre o filme. Kentaro Muramatsu, cineasta japonês, fez a primeira crítica do filme. Ele deu 4 estrelas de 5 no site cinematoday.jp, confira. E o Saint Seiya live action? Achei que seria um projeto difícil mesmo na escala de Hollywood, mas é um filme com ação e eu pude relaxar e apreciar. Como pertenço à geração da febre original, sorri sempre que percebi a essência sendo apresentada, mas não vejo problemas para quem não tem conhecimento do clássico. É uma história independente. Makenio Arata, o personagem principal, mostra suas maravilhosas habilidades físicas e está se tornando uma presença confiável nos projetos de adaptação live action. As demais estrelas são pessoas que sabem de tudo sobre o gênero, então podemos confiar. Se houver um sucesso adequado, a história terá continuação, e eu particularmente quero vê-la. Segundo o site americano Box Office Pro, o filme, que estreia em 12 de maio nos Estados Unidos, mostra os primeiros sinais de potencial com o público que gostou de Demon Slayer para a Vila do Espadachim e One Piece filme Red. O alcance do marketing e o boca a boca serão importantes para Cavaleiros do Zodíaco, pois mesmo evitando o fim de semana de estreia de Guardiões, o público predominantemente masculino do filme ainda estará em concorrência de mercado com a sequência da Marvel. Contudo, nos 3 primeiros dias o faturamento deve ficar entre 5 e 10 milhões de dólares, e o total está entre 11 e 25
$5 milhões nos Estados Unidos. O site Cave Zodíaco conseguiu a confirmação oficial dos nomes e termos usados no filme. Foram mantidos Seiya, Saori, Ikki, Gurad, Cassius, Marin, Aioros, Shura, Jaque e Cavaleiros Negros. E mudaram Aomankido, Mitsumasa e Mylock, Tatsumi. Na lista também constam mais nomes, mas não foram revelados. O site também divulgou o nome de mais 2 dubladores do filme. Seiya criança é Gabriel Ribeiro e Seika, a irmã de Seiya, é Stephanie Custódio. Confira o elenco já revelado. Seiya de Pegasus é o Ridley Contaifer, Saori, Raíssa Bueno, Aomankido, Tata Guarnieri, Mylock, Fernando Ferraz, Ikki de Fênix, Léo Caldas, Gurad, Shalana Costa, Marin de Águia, Adriana Torres, Shura de Capricórnio, Bruno Sangregório, Aioros de Sagitário, Fábio Campos. A dublagem brasileira foi realizada no estúdio Atma Entretenimento, com direção de Lucas Almeida e tradução e adaptação de Vinícius Maia. Ainda segundo o site, está mapeando todas as redes que confirmaram a exibição do filme no Brasil. São quase 500 salas confirmadas, recorde da franquia nos cinemas brasileiros desde os anos 90. O número deve crescer ainda mais até a estreia. Estima-se que no Brasil exista cerca de 2.000 salas de cinema. A revista semanal japonesa Shonen Champion, de 13 de abril, que trouxe o primeiro capítulo da temporada final de Next Dimension, publicou uma mensagem do mestre Masami Kurumada, o autor original dos Cavaleiros do Zodíaco, que comentou sobre o primeiro filme live action de Saint Seiya. Aos rapazes e moças que cresceram assistindo ao Seiya do outro lado do oceano, criaram um filme emocionante. Eu acredito que todos que assistirem sentirão a paixão por trás do filme, como eu senti. Na revista Shonen Champion Champion Red de 19 de abril, uma nova mensagem do mestre foi publicada. A paixão da equipe e elenco de primeira linha de Hollywood foi transmitida através da tela. Esse cosmo fez arder, inclusive a mim, o criador. Vocês, sem dúvida, vão senti-lo também. Conheço o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir o artbook, sketchbook com minhas artes estão na descrição. Masami Kurumada, após muitos anos sem aparecer publicamente e há mais de 7 anos sem postar uma foto recente em seu site oficial, fez sua histórica primeira aparição ao vivo na Premiere Tapete Vermelho no Japão, e foi transmitida em 18 de abril para todo mundo. O autor, emocionado, esbanjou simpatia ao recepcionar o elenco principal do filme: Mark Dacascos, Madison Iseman, Sean Bean, Fake Jensen, Diego Tinoco e Makenil Arata, e também o diretor Tomás Tomek Baginski. Além disso, foi a primeira aparição de Makenil ao vivo na divulgação do projeto. Masami Kurumada deixou outra mensagem aos fãs no volume 14 do mangá Next Dimension. Confira: não quero ficar preso como um sapo no poço. Quero conhecer o alto dos céus. Porém, já faz 50 anos que vivo no mundo dos mangás e ainda não sei nada. Continuo longe de alcançá-lo na mesma terra. Eu simplesmente não sei fisicamente, mas mentalmente sigo ardente como na época que estreiei quando tinha 20 anos. E não há nada de errado nisso. Meus amigos, não propago, não vi e já odiei. Muito menos afirmo que um filme será bom ou ruim antes de ser lançado. Trago sempre informações com responsabilidade. E como fã desde 94, com dedicação, amor e a paixão que temos pelos Cavaleiros do Zodíaco. Para aqueles que condenam o filme sem assistir, lamento que se esqueceram dos valores que aprendemos com Seiya. Aqui mantemos viva a chama da esperança. E no ano que estreia o primeiro filme live action de Saint Seiya, completo 20 anos produzindo conteúdos dos Cavaleiros no Brasil. Comecei em 2003 com o lançamento do meu primeiro mangá. E também o canal completa 12 anos de existência no YouTube. Busco trazer o melhor e mais atualizado conteúdo para os fãs, com seriedade, pesquisa, ética e respeito. Afinal, Cavaleiros não é sobre discórdia, desesperança e ódio. É sobre união, amor e esperança. Vejo vocês, meus amigos, nos cinemas. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag amor. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.